Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. É muito maravilhoso podermos estar juntos mais uma vez através do Encontro com a Palavra. Estamos estudando o que a Bíblia nos ensina sobre casamento e família. Já sabemos que a comunicação é a ferramenta que nos possibilita manter a unidade no casamento, um relacionamento criado por Deus. Mais adiante estudaremos sobre a relação de pais e filhos e veremos que esta relação, desde o momento em que se inicia no nascimento, é uma relação destinada a mudar um dia, a se dividir. Em nosso estudo falaremos sobre tudo que envolve a divisão desta relação. Como pai, você deve saber que o ponto zero da relação com o filho é quando ele chega em casa do hospital. E a partir de então você terá uns 20 anos com seu filho. Mas um dia esse filho sairá de casa para estudar ou para trabalhar, dando mais um passo na vida e pensará consigo mesmo: posso fazer o que quiser e ninguém vai me impedir. O que esse filho fará? Você deve pensar nisso quando estiver trocando as fraldas dele. Sem dúvida, esta relação é destinada a passar por uma separação. O casamento é exatamente o oposto disso. Como os laços da pirâmide que ficam um do lado do outro e não se separam, assim são homem e mulher no casamento. Você tem o marido do lado esquerdo e a esposa do lado direito, e, diferentemente da relação entre pai e filho, nesta relação as pessoas aproximam-se cada vez mais uma da outra. Pode ser que para você isto seja deprimente. Na primeira vez que minha esposa e eu ouvimos isto, ela ficou deprimida porque não tínhamos essa tal proximidade. Ela estava cuidando da família em um mundo e eu cuidando do reino em outro, e não estávamos nos aproximando. Um pastor convidado uma vez nos falou sobre essa ilustração da pirâmide, do homem e da mulher tornando-se cada vez mais próximos um do outro. Era verão, tínhamos convidado-o para visitar nossa igreja e estávamos prontos para aprender o que ele iria ensinar. Aprendemos que o casamento é uma relação providencial, permanente, exclusiva, abrangente, e nós temos que trabalhá-la. Se não houver comunicação, a relação não terá as ferramentas necessárias para ser trabalhada. Antes de voltarmos a falar sobre comunicação, vamos rever uma definição encontrada no dicionário. Comunicação é o recebimento ou a emissão de informações, mensagens e ideias por meio da fala, gestos e outros meios. Baseados nesta definição, podemos fazer algumas observações. A comunicação possui sempre duas dimensões: recepção e emissão. Isso quer dizer que há duas dimensões para a comunicação de problemas. O problema pode estar com o emissor ou com o receptor. São dois os problemas de comunicação. Um deles é o silêncio. Não há mais comunicação entre nós. É isto que ouço nos 5 primeiros minutos de aconselhamento matrimonial. Com isso, o homem e a mulher estão dizendo que não se conversam. Geralmente o silêncio significa um problema de comunicação, mas nem sempre. As pessoas são diferentes. Eu falo compulsivamente e não me sinto confortável com o silêncio. Não aguento quando estou recepcionando um visitante e cai um silêncio. Começo a falar como um idiota, tentando manter a conversa. Admiro aquelas pessoas que falam pouco, que não têm esta necessidade de falar. Eu sou o contrário e me sinto desconfortável com o silêncio. Tenho um amigo que é desse tipo quieto, que fala muito pouco. Um dia estávamos viajando juntos. Eu, como sempre, não parava de falar e perguntei a ele: "Você não é de falar muito, não?" Ele respondeu: "Sabe, as águas profundas são calmas e silenciosas, mas as rasas, inquietas e barulhentas." Eu poderia achar que ele foi muito rude comigo, mas eu captei a mensagem. Se você é casado com uma pessoa desse tipo quieto, necessariamente não quer dizer que haja um problema de comunicação entre vocês. A palavra comunhão possui a mesma raiz terminológica de comunicação e é um dos meios de estar junto com outra pessoa, sentindo-se à vontade, sem precisar falar muito. Mas nem sempre o silêncio é um problema.
Outro problema da comunicação são as discussões, aquele tipo de conversa que leva a pessoa a se encher de raiva e a perder o controle. Devemos nos lembrar que sempre estamos comunicando algo. A questão é como, por meio da fala, gestos ou outros meios. Também existe o silêncio, que é um problema. Quando seu parceiro trata você com um silêncio frio, ele está comunicando que você o magoou. Um homem costumava tratar assim sua esposa e ela dizia: eu preciso ouvi-lo atentamente quando ele não diz nada para escutar o que ele está falando. Porque quando ele estava silencioso, ele estava dizendo alguma coisa. Quando eu era pastor de uma igreja pequena, onde um conhecia bem a vida do outro, um rapaz me ligou e disse: acho melhor o senhor ir ver a Ana. Essa era a esposa dele. Ela está muito chateada. Eu perguntei: o que faz você achar que ela esteja chateada, hein? Ele respondeu: a última coisa que vi voando pelos ares quando saí foi o meu troféu de futebol. E eu perguntei: e para onde você estava indo? Ele respondeu: jogar bola. Eu perguntei: e você acha que ela quis mandar alguma mensagem para você jogando seu troféu de futebol? Ele respondeu: pode ser. Eu respondi: eu tenho certeza. Ela foi muito clara. Pode ser um troféu voando pelos ares, uma batida de porta, um rádio esmurrado. Você acha que isso é comunicação? Uma comunicação positiva seria um sorriso, uma mão sobre o ombro, um abraço, lágrimas, um sinal. Todas essas coisas também comunicam. Por isso não existe não comunicação. Você pode estar comunicando através de gestos ou outros meios e estar comunicando muito claramente. Francisco de Assis, uma das pessoas a quem admiro muito, disse: contudo, pregamos a Cristo. Use as palavras quando for absolutamente necessário. Muito sábio, não? Baseados na definição de comunicação já dada, podemos começar a tirar algumas conclusões. Comunicação não é só o que é dito, mas também o que é ouvido. Comunicação não é só o que é dito, pode ser também o que é recebido. Comunicação não é só o que foi dito, mas também pode ser o que foi sentido, baseado nos gestos e em coisas desse tipo. Comunicação não é só o que foi dito, mas também o que foi transmitido, a impressão que foi passada. Comunicação não é só o que foi dito, pode ser o que as pessoas querem ouvir. Essa última é impressionante. Fico impressionado com a capacidade que as pessoas têm de ouvirem o que elas querem ouvir, não importa quais sejam as palavras. Podemos tirar outras conclusões sobre comunicação baseados na definição que vimos. Tive um professor de oratória. Um dia ele entrou na sala de aula, que estava um verdadeiro caos. O barulho era total, todo mundo falando muito alto ao mesmo tempo. Ele foi para frente e deu um tapa na mesa. O barulho parecia um tiro. E no mesmo instante ele disse: quero um verdadeiro pandemônio nesta sala. A sala então ficou totalmente em silêncio. Ele obteve controle completo da classe. Então nos explicou o que tinha acabado de demonstrar. 7% da comunicação é feita através das palavras. 55% através da maneira como falamos as palavras. E 38% através da linguagem do corpo que acompanha as palavras. Ele disse: quero um verdadeiro pandemônio nessa sala. Isso não controlou a sala. Se as pessoas tivessem entendido as palavras, a reação teria sido outra. Mas a forma como ele falou comunicou mais que as próprias palavras. O tapa da mesa corresponde a 38% da comunicação. A entonação das palavras, segundo ele, corresponde a 55% da declaração. Preste atenção nesta frase: uma andorinha só não faz verão. Desta vez vou falar de outra maneira e o sentido vai mudar. Pronto? Vamos lá. Uma andorinha só não faz verão. Pegou o significado? O significado muda totalmente. O que mudou o significado? A entonação das palavras está implícita na definição de comunicação do dicionário. Comunicação é a emissão e recepção de informações, mensagens e ideias por meio da fala, gestos ou outros meios. De acordo com os especialistas, há diferentes níveis de comunicação. Há o nível da não comunicação, onde você usa clichês que, na verdade, não dizem nada.
Há a informação factual, comentários a respeito do tempo, acontecimentos recentes e tal. Depois, há o nível em que você compartilha opiniões e observações sobre coisas que são importantes para você. Nesse nível, você comunica o que pensa. Agora está esquentando. Um nível mais alto é a comunicação de como você se sente em relação às coisas que são importantes para você. E depois, aquele tipo de conversa íntima onde você fala sobre quem você é, onde você está e onde acha que deveria estar. Nesse nível de comunicação, você se abre com a outra pessoa. Como cristãos verdadeiros, devemos ter o outro no centro de nossas vidas. A esposa deve compartilhar a intimidade do seu esposo, quem ela acha que ele é e deveria ser, e onde está e onde deveria estar. Este seria um nível mais alto de comunicação. Outra coisa que estabelece um nível mais alto de comunicação é o valor e a prioridade dada à comunicação. Sinceramente, em nossa cultura, e isso inclui casais evangélicos, as coisas não priorizam os níveis mais altos de comunicação, principalmente porque não priorizam o tempo, a energia, nem o lugar necessários para que a comunicação ocorra. Comunicar requer tempo e você, se não valoriza a comunicação, não vai arrumar tempo para ela. Uma vez, durante um estudo com casais em que discutíamos sobre como tornar a comunicação prioridade no casamento, a esposa de um médico cirurgião fez um desabafo. A única maneira de eu conseguir que meu marido me ouça é me deitar numa maca, ser levada para a sala de cirurgia e quando estiverem colocando a máscara eu gritar: "Alfredo, sou eu! Tenha um tempinho para mim!" Ele simplesmente nunca tem tempo para conversar comigo. Isso quer dizer que ele não valoriza a comunicação? Se você não valoriza, provavelmente nunca vai se comunicar. Comunicação requer tempo, energia e coragem. Uma das razões pelas quais não nos comunicamos é que sempre estamos cansados. Não devemos ser assim. Gastamos energia com tantas outras coisas. A partir das 6h30 ou 7 horas da manhã, começamos a gastar energia com coisas muito importantes para nós, que valorizamos. Mas quando chegamos em casa e podemos nos comunicar, não valorizamos a comunicação suficiente para despender tempo ou energia nessa comunicação. Paul Tarnier, em seu livro Como Entender Um ao Outro, afirmou no primeiro capítulo que, para entender um ao outro, precisamos nos comunicar. No segundo capítulo ele disse, para nos comunicarmos, precisamos de coragem. Realmente é necessário coragem para comunicar se você pretende ter uma comunicação verdadeira, profunda e de alto nível com seu parceiro. Acho que podíamos fazer a seguinte observação: devemos valorizar a comunicação o suficiente para arrumar tempo para ela. Mas estamos terminando por hoje. Não perca o nosso próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.